Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma ferramenta que, sinceramente, todo programador Java deveria dominar para escrever um código que seja profissional de verdade, sabe? Aquele código seguro, fácil de dar manutenção. Pensem nisso aqui como uma conversa séria sobre boas práticas. E o tema da vez? Enums. Para a gente começar, vamos analisar um problema super comum. Olhem só para essa linha de código. Int status igual a 2. E aí? O que esse número 2 significa? Parando para pensar, pode ser qualquer coisa, né? Processando, entregue, cancelado, a gente simplesmente não tem como saber. É exatamente esse o problema que os programadores chamam de números mágicos. São valores que aparecem do nada, sem um significado óbvio, e que deixam o código super confuso. E pior, muito fácil de quebrar. Ok, então como a galera costumava resolver isso? Bom, basicamente de duas formas. E nenhuma delas é lá muito boa. A primeira é essa que a gente acabou de ver, usar números inteiros. Zero clareza. A outra tentativa é usar strings. E, poxa, à primeira vista até parece uma boa ideia, né? Status igual a entregue. É bem mais fácil de entender. Só que, e se alguém escreve entregue sem o E no final? Ou entregue tudo em maiúsculo? Já era. O programa pode quebrar por causa de um simples erro de digitação. Ou seja, nenhuma das duas abordagens é realmente robusta. E é aí, bem nesse ponto, que entra a solução do Java. Uma solução, olha, super elegante e que já vem na própria linguagem. É o eno, ou tipo enumerado. Ele foi pensado exatamente para isso, para a gente conseguir definir um conjunto de valores que é fixo e, o mais importante, seguro. Mas tá, o que é um enum na prática? Pensa nele como um tipo especial de dado, quase de uma classe, que serve para uma coisa: definir um grupo de constantes. A grande sacada é que quando se cria uma variável desse tipo, ela só pode ter um dos valores que foram definidos ali, nenhum outro. É impossível colocar um valor inválido. E isso, pessoal, acaba com o problema na raiz. E o melhor? Para criar um enum básico, a sintaxe é muito, mas muito simples e limpa. Olha só esse exemplo com os dias da semana. Com uma única linha, a gente acabou de criar um tipo novo chamado dia. E agora, qualquer variável do tipo dia só pode ser segunda, terça, quarta e por aí vai. Fica legível na Lara, não fica? Então, por que se dar ao trabalho? Por três motivos que fazem toda a diferença. Primeiro, segurança. O próprio compilador Java vai barrar qualquer tentativa de usar um valor que não existe. É como ter um guarda na porta. Segundo, legibilidade. Fala sério, um código que diz if hoje igual a dia.sexta é infinitamente mais claro do que if hoje igual a 5. E terceiro, manutenção. Se um dia for preciso mudar alguma coisa, a mudança é feita em um lugar só, simples assim. E o compilador ainda avisa onde mais o código precisa ser ajustado. Beleza, a teoria está clara. Mas como é que a gente usa isso na prática, no código do dia a dia? Vamos ver agora. Olha, um dos lugares onde o enum brilha de verdade é dentro de um switch. Usar um enum no switch deixa o código, nossa, muito mais limpo. E tem um bônus sensacional. A maioria das IDEs, os ambientes de desenvolvimento, vai dar um alerta se for esquecido algum dos casos do enum. Isso ajuda a pegar bugs antes mesmo de rodar o programa. É uma segurança a mais e de graça. Vamos trazer para um cenário bem real. Um e-commerce. Imagina controlar o status de um pedido. Criar um enum como este. Status pedido é o jeito profissional de se fazer. É o padrão da indústria. Por quê? Porque fica super claro, é seguro e representa exatamente o ciclo de vida de um pedido, aguardando pagamento, processando, enviado, não tem como errar. E não para por aí não. Tem um truque muito bacana. Todo enum em Java já vem com um método chamado values. O que ele faz? Ele dá uma lista, um array, com todas as constantes que foram definidas ali na ordem certinha. Isso é uma mão na roda para percorrer todos os valores possíveis. Quer gerar um menu drop-down, fazer uma validação, um relatório? Fica muito, muito fácil. Ok, até agora a gente viu os enums como se fossem só uma listinha de nomes, né? Mas a verdade é que a história é bem mais interessante. Eles podem ser muito mais poderosos do que parecem. Um enum pode se comportar quase como uma classe completa. Vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender isso. É isso mesmo, um enum em Java pode ter seus próprios atributos para guardar alguma informação, pode ter construtores para inicializar esses atributos e pode ter métodos para adicionar alguma lógica, algum comportamento. Isso muda completamente o jogo, abre um monte de possibilidades. Dá uma olhada nesse exemplo, um enum de prioridade.
Repara que cada constante, baixa, média, alta, agora tem um número associado a ela. Como isso funciona? A gente define um atributo privado, o nível. Depois, um construtor privado, que é o responsável por ligar cada constante ao seu número. E, por fim, um método público, o getNível, que deixa a gente pegar esse valor de volta. E na prática, como fica? Simples. Cria-se uma variável, por exemplo, prioridade alta, e aí é só chamar um método .getNível. O que ele retorna? O número 3. Olha que legal, a gente conseguiu juntar um dado e um comportamento direto na constante. Isso deixa o código super organizado e encapsulado. Bom, para a gente fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo que vimos aqui num conjunto de boas práticas. É para garantir o uso dos enums do jeito certo, o mais eficiente possível. Então, vamos lá. Um resumo rápido das regras de ouro. Primeiro, por convenção, os nomes das constantes são sempre em caixa alta, tudo maiúsculo. Segundo, aparecer um conjunto fixo de valores, dias da semana, meses do ano, status de um processo, níveis de permissão, pense em enum, é quase sempre a melhor resposta. Fuja da tentação de usar string ou int para isso. O resultado final, pode apostar, vai ser um código muito mais organizado, legível e, claro, seguro. E para fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para se fazer. Parando para pensar nos projetos em que se está trabalhando agora, onde é que tem um número mágico perdido? Onde é que uma string poderia ser trocada por um enum, para deixar tudo mais seguro e mais claro? É essa aplicação prática que realmente transforma a teoria em um software de mais qualidade.